acho que os irmãos se lembram, a gente estava trabalhando só sobre oração no último mês, né? Em junho a gente basicamente aproveitou que estávamos falando sobre a oração de Jabes e fizemos um mês intensivo de orações aqui na igreja. E, na realidade, a gente já começou ali a falar sobre frutificação. Porque quando nós entendemos como a oração funciona e o que é a oração, e quando nós nos colocamos em posição de orarmos, nós já estamos, de certa maneira, dando frutos daquilo que Cristo fez e do que Ele faz na nossa vida. Então, como eu falei, nós vamos falar agora sobre por que temos a igreja. O nosso tema hoje, a gente vai focar um pouquinho mais no porquê temos a igreja, porque a igreja existe. E esse tema ele é muito longo, muito diverso, assim, muito profundo, né? E eu separei aqui alguns tópicos, se não me engano, 4 tópicos, para falar bem rapidamente, porque na realidade nós poderíamos ficar um semestre falando sobre igreja, sobre os aspectos da igreja, sobre o que é ser igreja. Nós teríamos toda a história da igreja para nós revisitarmos, porque na história da igreja ela passou por muitas fases, muitas coisas aconteceram. Então nós já tivemos uma sociedade cristã, aquela sociedade medieval. As pessoas costumam dizer que a Idade Média é a idade das trevas, etc. Isso é uma mentira inventada e propagada alguns séculos depois, mais ou menos de 3 séculos para cá. O movimento iluminista, liberal, etc. Ele propagou essa ideia de que a era medieval foi a era das trevas. Mas na realidade não foi. Foi uma era muito cristã, onde as pessoas elas entendiam que a nossa vida ela não começa e termina nesse mundo. A gente não vive para as coisas desse mundo. Nós transcendemos. A nossa vida, o ápice da nossa vida não acontece aqui. Então, se a gente é rico, se a gente é pobre, se a gente é saudável ou se a gente é doente, se alguns enfrentam uma vida mais pesada, outros uma vida mais tranquila, isso era uma coisa que era entendida como algo deste mundo aqui, um propósito de Deus, para aquela pessoa especificamente. Mas ao ápice da vida, ela estava, na realidade, após a morte, quando aí sim, de fato, a vida verdadeira começava, que era a vida eterna. Então, como eu estava dizendo, na história da igreja nós já passamos por uma época assim, uma época onde a igreja enfrentava problemas e situações cotidianas e uma cultura diferente da de hoje. Já passamos por um período em que a igreja, de maneira mais abrangente, pagava com a própria vida a crença em Jesus. Passamos pela era da igreja, do início do movimento pentecostal, lá com primeiros membros da igreja, logo depois da morte de Jesus, ali 70, 50, 60 anos depois, nós temos o registro no livro de Atos, por exemplo. Então, nós poderíamos ficar 6 meses falando sobre isso e falando aspectos e formas de a igreja frutificar e mostrar os seus frutos para o mundo e cumprir melhor a sua missão, enfim, cumprir melhor talvez não, mas cumprir a sua missão nesse mundo, e discipular pessoas, buscar pessoas para cá, para dentro da igreja, etc. Então hoje, como eu falei, nós vamos falar um pouquinho, um aspecto sobre do porquê temos a igreja. O porquê da igreja. A gente vai refletir rapidamente sobre isso.